E mudando de assunto, muitas pessoas têm dúvida se o juiz pode conceder uma indenização por dano moral acima do teto. Nós fomos conversar com uma advogada para tirar essa dúvida. Acompanhe. Nossa reportagem conversou com a advogada trabalhista Graciane Saliba, que explicou para a nossa reportagem que o juiz pode conceder indenização acima do teto. Mas como isso seria possível? Indenização por danos morais, ou chamados de danos extrapatrimoniais, ela é limitada na Justiça do Trabalho pela própria legislação, sendo que o limite é de 3, 5, 20 ou até 40 vezes o salário contratual do trabalhador. Esse limite, apesar de estar na própria lei, alguns juízes vêm não cumprindo o limite, colocando valores diferentes, justificando muitas vezes pela gravidade ou até por ser uma morte de um trabalhador ou um acidente, então eles não vêm cumprindo. O TST ainda não definiu o posicionamento e essas sentenças que foram proferidas com juízes dando valor acima foram sentenças de primeiro grau, ou seja, a gente tem a vara do trabalho, que é um primeiro grau, que pode ser reformada, modificada a sentença em tribunais regionais, depois no Tribunal Superior do Trabalho e podem, inclusive, se tiver causa constitucional, chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. Então, quer dizer que, por enquanto, continua vigente a legislação, as sentenças que foram dadas, e não foi apenas uma, vários juízes vêm dando valor acima desse valor limite estabelecido na legislação. O juiz não é obrigado, mas como há legislação, pode ser que as sentenças sejam modificadas. Por enquanto, então, há o limite, sim, previsto na legislação de até 50 vezes o salário contratual do trabalhador. A advogada esclarece ainda sobre dano moral. Dano moral é quando a pessoa sofre uma violência psicológica, quando ela sofre, às vezes, uma humilhação, uma discriminação. E também pode acontecer em razão de acidentes. Às vezes perde um dedo, perde um braço ou até a própria vida. Isso configura dano moral na Justiça do Trabalho, no caso da relação de trabalho. Esse dano moral ele tem que ser provado pelo trabalhador. E muitas vezes, quando é uma humilhação, quando é uma discriminação, quando o empregador às vezes humilha o trabalhador ou até quando surgem apelidos no ambiente de trabalho, a pessoa fica chateada e aquilo provoca nela uma tristeza profunda, isso pode gerar dano moral. Essa prova tem que ser feita pela parte, ou seja, pelo trabalhador. Então, ele pode provar com filmagens, ele pode provar com mensagens de WhatsApp, mensagens, às vezes, em grupos de WhatsApp. São os meios de prova e também com depoimento de colegas. São os meios de prova que o trabalhador tem. Mas é claro que não é qualquer apelido, qualquer brincadeira, é quando isso provoca um entristecimento, quando isso provoca realmente uma doença no trabalhador. Isso pode gerar dano moral, que é o chamado dano moral extrapatrimonial. Mas a prova é fundamental para que se obtenha, para que se ganhe na justiça, consiga provar e tenha direito a uma indenização. E o juiz avaliará se essa indenização, se esse dano foi grave, se foi gravíssimo, se foi leve. Então o juiz tem que analisar esse contexto. Por isso que não deve ser colocado apelido, não deve ser feitas brincadeiras em ambiente de trabalho.